por favor. Primeiro, faz assim, deixa sua Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo de número 17. Vai colocar o tema aqui? Coloca o tema aí. O tema de hoje é lute. Repita assim comigo, lute. Diga, não pare. Se movimente. Eu vou repetir. Lute. Não pare e se movimente. Amém? Nossa, mas a conversa é essa? Você já vai entender. Segundo Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 15. Preste atenção em qual era o desejo do apóstolo Paulo aos Coríntios. Olha só. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa, diga para o seu irmão social, diga para ele assim, lute. Diga, não pare. Pergunta, você está se movimentando? Pastor, não estou entendendo. Você já vai entender tudo. Amados, eu estive essa tarde buscando a Deus e disse, Senhor, qual palavra o Senhor quer que seja entregue ao teu povo? O Espírito Santo deixou claro no meu coração, diga para o meu povo que eu levantei guerreiros. Por menor que você ache que você é, você é um guerreiro. Você é uma guerreira. Nos dias atuais, o que tem acontecido? O inimigo tem conseguido tirar essa perspectiva da mente, do coração, da alma das pessoas. O inimigo tem conseguido fazer de tudo para que as pessoas não entendam que elas não podem deixar de lutar, elas não podem ficar paradas, não podem. O inimigo tem feito de tudo para que as pessoas não se movimentem. Vamos lá, eu vou começar a pregar. Quem quer que Deus fale, diga para Deus. Pastor, eu estou parado agora nesse exato momento. E aí? Você está fazendo o certo. Há momento de parar para ouvir as instruções do Senhor. Mas após ouvir a palavra de Deus, existe algo que você vai aprender aqui que só você pode fazer, ninguém mais pode fazer. Amados, eu estive estudando a palavra e Deus foi ministrando ao meu coração algumas coisas que estão ali registradas. A Bíblia diz que Jesus, algumas vezes ele disse assim, eu sou. E das vezes que Cristo disse eu sou, tem duas que me chamaram a atenção. Ele disse, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo. Sim ou não? Teve algumas vezes que ele disse eu sou, mas teve duas vezes que ele disse eu sou, que me chamaram a atenção e tem tudo a ver com essa palavra. Ele disse, eu sou o caminho. Diga assim, caminho. Caminho foi feito para quê? Foi para ficar parado?
Foi para. E outra coisa ali, outra situação em que ele diz eu sou, está registrado em João 12:9, ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Porta foi feita para quê? A gente vai ficar parado. Você chegar na porta da sua casa lá agora, fica parado na frente assim. Fica lá parado na frente. Vamos chamar você de doido, vamos? Fica essa puta fazendo parada na frente da porta dela. Porta foi feita para você atravessar, criatura. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porta das ovelhas. Quem é ovelha, diga glória a Deus. Ele, porta das ovelhas, foi feita para você passar por ela. Diga para o seu irmão ao seu lado, movimento, por favor. Você anda muito paradinho, não está conseguindo entender o que Deus está querendo de você. Abra, por favor, em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 12. Olha o que está escrito aqui. E a terra era sem forma e havia trevas sobre a face e o Espírito de Deus estava parado. É isso que ele está? O Espírito de Deus se movia. Quem tem o Espírito Santo aqui? Quem tem o Espírito de Deus? Quem tem o Espírito Santo de Deus? Pergunta para o seu irmão ao seu lado: se você tem o Espírito, diga, se você tem o Espírito, você não pode ficar parado. Se você tem o Espírito, você precisa se mover. Bom, diante desta introdução, nós vamos entrar agora no texto de 1 Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos agora contar uma historinha bastante conhecida, mas nós vamos tirar alguns ensinamentos dessa palavra aqui. 1 Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 23. Pelos olhos da fé, eu estou vendo um monte de guerreiros aqui. Glória a Deus. Só que você precisa despertar, entender. Hoje em dia, irmão, as pessoas não estão entendendo o que significa lutar. As pessoas não estão querendo lutar. As pessoas não estão querendo entender que o mundo espiritual é uma guerra. Pastor, mas luta causa dores, luta causa cansaço, luta é muito ruim. Guerra, ninguém gosta de guerra. Quem gosta de guerra aqui? Ninguém gosta de guerra. Mas quem é que quer vencer? Diga glória a Deus. Se você não entender que o mundo espiritual é uma guerra constante, você não vai chegar no propósito de Deus para você. Ah, pastor, eu não quero mais guerrear, eu estou cansado, eu não quero mais saber de luta, eu não quero mais saber de provas, eu não quero mais saber de situações adversas, circunstâncias. Pedir para Jesus te levar. Quem quer subir, diga amém. É o único jeito. Engraçado, quem é que quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Mas ninguém quer morrer. Engraçado assim, né? Eu quero ir para o céu, pastor. Nossa, que bom. Vamos lá. Eu vou começar a pregar agora, tá?
1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 23, diz assim: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Um pouquinho mais baixo, tá? Por favor. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Glória a Deus. Todos aqui conhecem essa história, sim ou não? Sim. Por isso eu não quero entrar nos pormenores, eu quero ir dentro daquilo que Deus colocou no meu coração para passar para você. Os versículos que vão tratar com essa parte: lutas, não parar e se movimentar. Percebam que a Bíblia aqui começa dizendo acerca de uma grande guerra. Eu quero que seja colocado aqui, por favor, o versículo de número 3. Entendam comigo, olha só o cenário que estava acontecendo naquele momento. E os filisteus estavam no monte da banda da lã, e os israelitas no outro monte. Diga assim: eles estavam no monte. Os israelitas estavam no monte e os filisteus no outro monte. E havia um vale entre eles. Quem está entendendo, diga amém. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E é isso que eu quero que você entenda. O inimigo conhece os princípios de uma guerra. O inimigo conhece o que deve ser feito. E às vezes ele toma atitudes que têm que ser tomadas pelos servos de Deus. Olha o que ele fez aqui no versículo de número 23. Diga assim: ele foi subindo. Diga: subindo. Veja comigo, aqui dentro da palavra, versículo de número 8, coloca aí. E parou e clamou as campanhas de Israel e disse: as companhias de Israel e disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça. Diga assim comigo: que desça. Primeira coisa que eu quero que você entenda, no versículo de número 23, ele estava no meio do vale. Quando ele olha e diz: eu quero que alguém desça, então ele não estava no monte, ele estava na parte de... Se ele disse: eu quero que alguém desça de lá, vem lutar comigo aqui, então ele estava no vale. E a Bíblia nos ensina que é o vale de Elá. Então ele estava aqui, provocando. A Bíblia diz que foram 40 dias provocando. E ele provocava de manhã e provocava de tarde. Diga assim comigo: o filisteu provocava de manhã e provocava de tarde. Fala a verdade, você não tem dia que você acorda evocado? Fala a verdade. Fala a verdade, você não tem dia que você acorda e diz assim: meu Deus. Irmão, a guerra já é logo de manhã, tem vezes. Você acorda e já é. Você percebe o inimigo te atacando logo de manhã. Às vezes tem pessoas que nem dormem direito. E a Bíblia diz aqui que o inimigo atacava de manhã e de tarde. Ele afrontava, ele sondava. E aí, não tem ninguém para descer, não? Ou seja, ele estava na parte de baixo. Mas o que eu achei interessante aqui é que a Bíblia diz assim, ele vendo que ninguém descia, o que ele fez? Ele se movimentou. Ele disse, a Bíblia diz que ele foi só. Peraí, existia um termo, ou seja, existia um lugar que era limite para ele, ele não podia passar. Ele vendo que ninguém descia, então ele invadiu o território de Israel. Ele foi subindo. Coloca o versículo de número 24. Olha o que aconteceu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante e temiam grande
versículo de número 25. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Diga assim: ele subiu. Primeira coisa que o Senhor falou comigo de tarde, sabe qual foi? O inimigo conhece o princípio de guerra. Ele sabe que ele não pode ficar parado. Ele te provoca, te provoca, te provoca. Quando ele vê que você fica quietinho, quando ele vê que você não está fazendo nada, aí ele fala: bom, então ela está me dando território, eu posso então me aprofundar, eu posso então invadir o território dessa pessoa. Por quê? Porque eu estou provocando, eu estou sondando, eu estou fazendo de tudo, mas ela está quieta, essa pessoa está parada, ela não está fazendo nada. Aí quando ele vê isso, ele fala: então quem vai invadir o território dela sou eu. E aí ele começa a subir, ele começa a te atacar mais ainda. Diga para o seu irmão: seu vai continuar parado? Vai continuar deixando essas afrontas aí? Pergunta. Diga para o seu irmão: deixa de ser frouxo. Ô pastor, fala essa palavra não, pastor. É antiética. Então tira lá da Bíblia a página que está escrito em Provérbios, no capítulo de número 24, no versículo de número 10. Quando você se encontrares em angústia, não te mostres frouxo, para que as tuas forças não se tornem pequenas. Pode aplaudir o Senhor. O inimigo está vendo que você não está indo, então ele vai para cima de você. Quem está entendendo, diga amém. Ele está vendo que você está parada. Você perceberam que o Golias ficava afrontando de dia e de tarde, de manhã e de tarde, e nada acontecia. Aí ele disse: bom, já que ninguém faz nada, então o espaço é para mim, eu vou avançar. Só que tem um detalhe aqui. Diga: ele se movimentou para o lado errado. Diga: ele se movimentou para o lado errado. Diga: ele subiu. Você já vai entender essa parte, tá? E aqui no versículo de número 24 diz que quando ele foi subindo, os homens... Irmão, tem gente que é... olha para mim, por favor. Tem gente que não só está parado, mas quando o inimigo começa a avançar contra a tua vida, sabe o que acontece? Além de estar parado, ainda recua, ainda foge. Aí eu fiquei tentando entender a cena, aquele monte de marmanjo com medo, além de estarem parados, deixando o inimigo se levantar, afrontar, zombar. Quando eles viram aquele homem assustador subindo, porque o inimigo, ele sabe muito bem que o ser humano vai pelo que ele vê. Mas assim, o inimigo sabe que a gente vai pelo que a gente vê. Então ele é mestre em fazer cenário sombrio. Ele sabe que se ele apresentar um gigante para você, talvez você diga: meu Deus. Segundo os pesquisadores, este homem, ele tinha aproximadamente 2,92 metros. Você já parou para analisar um homem de 2,92 metros? Homem guerreiro, experimentado nas guerras, tinha lança e escudo que pesavam. Ô Gilson, o Diogo está fazendo academia. Disse que ele foi tentar pegar lá, né? O seu professor colocou lá um peso e falou: vai, vamos. Aí ele perguntou: quanto é que você colocou aí? O professor falou: não interessa, só faz o que eu estou mandando. Aí ele, quando ele foi olhar, quantos quilos era? 40 quilos de cada lado.
Imagina a lança deste homem, o escudo, um homem gigante. O inimigo sabe muito bem como se apresentar diante de você para te colocar medo. E a Bíblia diz que estes homens ficaram apavorados. Diga assim para os seus irmãos ao seu lado: você está com medo? Está querendo recuar? Agora nós vamos aprender com Davi quais são as atitudes que nós devemos tomar. Eu comecei dizendo para você lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 10, no versículo de número 15, que Paulo disse assim: olha, eu quero muito que vocês tenham fé. Pergunta para o seu irmão: está sem dinheiro? Diga: você não precisa de dinheiro, você precisa de fé. Diga: você precisa de fé. Glória a Deus. Por quê? Porque o Gils acabou de dizer aqui que teve uma mulher, ela simplesmente teve fé em obedecer o que o nome de Deus falou. Sim ou não? Quem está entendendo que nós precisamos de fé? Quem está entendendo, diga amém. Fé no que, pastor? Na palavra. O Gilson disse aqui que teve uma mulher que ouviu o profeta dizer o quê? Entrega primeiro para mim. Ela obedeceu. Diga: eu tenho que obedecer o que a palavra de Deus me diz. Assim também é em todas as áreas da sua vida. Você tem que ter fé. Esse menino, ele teve fé. Davi teve fé, sim ou não? A Bíblia diz que, contrário a todos aqueles homens, tudo frouxo. Eu estou vendo um monte de gente corajosa aqui, ó. Eu olho para o rosto de cada um de vocês, eu fecho o meu desejo. Está todo mundo assim aqui? Pastor, pode contar comigo, pastor. Não, vem para cima de mim não, o Satanás ele vai ver só. Será que é assim mesmo? Eu cutuco aí. Pergunta: está desse jeito? Está cheio de fé? Pergunta aí. A Bíblia diz que esse menino, aproximadamente 17 anos de idade, contrário a todos aqueles homens do exército, olha o que diz aqui, versículo de número 26, coloca aí, Raul. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Que depois este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivos? Davi quis saber, ele disse: está acontecendo aí? Quem é esse homem que está afrontando o exército do Deus vivo? A Bíblia diz que Davi então começa a nos ensinar as atitudes que devemos tomar quando nós cremos e temos fé na palavra de Deus. Pastor, eu vou aprender com Davi que eu devo lutar? Sim. Que eu não posso parar? Sim. E que eu tenho que me movimentar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você vai aprender agora. Olha o que diz a palavra do Senhor. Primeira característica de alguém que tem fé: para lutar, para não parar e para se movimentar. Primeira característica, a Bíblia diz no versículo de número 29, quando Davi quis saber acerca do que estava acontecendo, olha o que diz aqui, versículo de número 29. Então disse Davi, porque o irmão dele, no versículo de número 28, coloca o 28, então Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu, né, falar aqueles homens, e acendeu a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Primeira característica de quem tem fé, primeira característica de quem quer lutar, de quem não vai parar, de quem vai se movimentar. Olha o que Davi fez quando ele viu o irmão dele se levantar contra, e ele só estava querendo saber o que estava acontecendo ali. Aí, olha só o que Davi fez, versículo de número 29. Então disse Davi: que fiz eu
Diga assim para o seu irmão que está ao seu lado. Primeira estratégia para você lutar, não parar e se movimentar. Sabe qual é? A Bíblia diz que Davi se desviou. Pastor, eu estou querendo, pastor, lutar. Eu estou querendo ir para cima, pastor. Só que tem gente vindo para falar o contrário. Tem gente chegando até a mim dizendo para mim: não, isso não vai dar certo. Para com isso. Você não vai chegar a lugar nenhum. A primeira situação, a primeira lição que nós devemos aprender com essa palavra é: se desvia daqueles que querem ir contra a sua fé. Se desvia daqueles que não estão na mesma fé que você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem gente dizendo: você não chegará a lugar nenhum, você não vai conseguir chegar, você não vai conseguir alcançar. Aí você faz assim, ó, deixa falando. A Bíblia diz que Davi se desviou para outro. Ele foi falar com quem, pastor? E falou conforme aquela palavra. Ele foi falar com outro que estava falando das promessas, porque ele estava querendo saber o que é que ia ganhar aquele que enfrentasse o filisteu. Diga assim: eu preciso saber é das promessas do rei. Diga: o que tem que estar na minha mente são as promessas do rei, e não conversa fiada dos outros. Você está entendendo? Fala a verdade. Tem gente que para: ei, você está com as promessas do rei na tua cabeça, dizendo: ah é? Peraí, vai casar com a mulher do rei, com a filha do rei? Olha as promessas que estavam para quem ia ganhar, para quem vencesse o filisteu. Se casaria com a filha do rei, seria isento de impostos e seria coberto de riquezas. Quem está entendendo, diga amém. Aí ele ficou com a promessa, disse: o quê? Eu vou para cima. Só que na hora que você pega as promessas do rei e coloca ela na tua mente, vai vir alguém. Diga para o seu irmão: vai vir alguém para te tirar do foco. Vai vir alguém para te tirar do foco, pode ter certeza disso. Só que ele fez o quê? Ele se desviou para falar com quem? Ele tirou os olhos daquele que estava conversando conversa fiada e desviou e veio falar com aquele que estava falando sobre as promessas. Ei, o que Deus está dizendo para mim e para você é o seguinte: para de ficar andando com gente que está te atrasando. Quem está entendendo, diga amém. Talvez você esteja andando com gente que está te atrasando, viu? Em vez de você estar andando com pessoas que vão te levar para as promessas do rei, você está andando com alguém que está desviando você do foco, desviando você do propósito. E Deus está te dizendo nesta oportunidade: desvia. Pode aplaudir o Senhor. Desvia. Desvia. Sai de perto. Não fica perto de quem não tem a mesma fé que você. Sai de perto. Você sabe o que a Bíblia diz acerca da nossa fé? Somos mais do que vencer. Diga para o seu irmão: pode ir para cima. Diga: vai, pode ir. Diga: vai. Porque você já é mais do que vencedor.